Olá, meus amigos da TV Online de Santo André, mais uma vez dando sequência ao último programa, quando nós falávamos no politeísmo, e então hoje eu vou desdobrar esse assunto porque é muito importante nós entendermos como aconteceu toda a relação do homem com a divindade. E talvez nós tenhamos até uma visão bem estereotipada daquilo que na verdade é a verdade, é a realidade, né? Então hoje nós vamos ver como aconteceu os deuses e os humanos, como essa relação começou, né? Em que momento que surge definitivamente a criação do Deus antropomorfo, que é diferente, né, daquilo que nós sempre dizemos inconsequentemente, assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quando na verdade nós criamos um Deus à nossa semelhança e imagem, porque nós colocamos dentro desse ente superior todas as nossas vicissitudes, todas as nossas falhas, né, como ciúme, como inveja, como raiva, como ira, enfim. Né? Então nós vemos que os primeiros deuses eles vão aparecer lá na Suméria, isso aproximadamente 6.000 anos, quando começa então a nossa civilização, e até se justifica, porque tinha que ter os líderes para que pudessem, né, realizar a implantação da civilização. E esses deuses lá do início, então eles se impuseram sobre a humanidade. Lógico, eles eram superiores, então eles se impuseram. E eu vou falar, né, de alguns, né? Então tem o Deus dos deuses, né, que era o top, que era o An, lá no mundo dele, no planeta dele, né, era An. Ele era reverenciado como um Deus maior, o Deus que está acima, né? E aqui ele vai receber o epíteto de Anu, que significa, né, traduzindo, é Pai do Céu. Esse Anu, lá em seu mundo, ele era rei, e dentro desse mundo tinha um costume, né, que nós vamos ver que também foi continuado por aqui. Esse Anu, ele tinha um filho, que seria o mais velho. Esse filho, ele tinha gerado no ventre de uma concubina, e tinha o filho que foi gerado depois, que era o filho do meio, com a sua esposa, com a rainha, que era chamada Antu. E depois ele teve uma outra filha com outra concubina, chamada, essa filha chamada Ninmah. Lá o costume era assim, eles tinham uma questão de primogenitura desde que fosse com casamento de laço consanguíneo, ou seja, o trono, a sucessão ficaria com aquele que tivesse esses laços consanguíneos dos dois lados. Então, eu vou explicar. O pai, né? O pai, ele podia, podia haver casamento com a filha do mesmo pai, nunca da mesma mãe. Então, eles se casavam assim, com meia ou meio irmão. E nós vamos ver que isso também nós encontramos já dentro do judaísmo, né? E é uma prática muito que chegou até quase, vamos dizer assim, até bem perto, né? Mas, e ainda naqueles lados lá, ainda existem esses casamentos que são familiares, né? E esse primeiro filho dele, que seria o mais velho, mas não o primogênito, se chamava Enki. E, lógico, ele era apenas um filho, ele ia ter lá a sua condição de príncipe, mas nunca de sucessor. E o filho do meio, que se chamava Enlil,
Este sim seria o seu sucessor de direito pela primogenitura consanguínea. E a filha, né, também, ela tinha uma influência, porque todos tinham uma importância bem grande, né, dentro de uma família. E eles eram, assim, às vezes até afetivo demais, né? Falarei isso numa próxima oportunidade. Bom, a filha, a Nimá, ela recebeu também vários epítetos aqui, né, na Terra. Ela ficou conhecida como Ninti, né, que é o mais conhecido, é o mais, digamos que é o mais carinhoso, é Ninti, Ninhursag ou Ninharsag, e tem outros, né? E também simplesmente Mama, porque ela também foi chamada de mãe da humanidade. Anu, esse rei desse outro mundo, ele esteve na Terra por 3 vezes. Né? A primeira vez ele esteve por conta de resolver uma questão. Mas foi assim, como que eles chegaram até aqui, né? Esse mundo deles estava com um problema, uma crise muito grande, onde com certeza viria um aniquilamento em massa, porque a atmosfera estava completamente se desmanchando por conta daquilo que formava, dos gases que formavam a proteção, começou a serem escassos, e aí eles tiveram realmente que recorrer a algum recurso, né, mesmo que fosse dispendioso. Nesse momento lá era ocupado o trono por alguém que provavelmente tenha sido um usurpador, e ele foi deposto justamente por isso, e ele seria preso e condenado por negligência, né, deixar tantas pessoas morrerem. Só que enquanto o outro, que na verdade era esse Anu, né, ele estava sendo coroado, esse outro rei, Zarpô, né, veio, e aonde ele fica? Ele fica aqui na Terra, ele chega e fica na Terra. E é interessante, né, que eles vêm todas com aquelas roupas de astronauta, tudo, e ele percebe que o ar era um pouco mais pesado, mas ele podia respirar. Bom, aí ele então manda uma mensagem, esse que veio fugido para cá, que inclusive era sogro do Enki, que era casado com a Danquina, que era uma princesa. E aí o primeiro que veio, então, ele avisa que tinha achado ouro, e aqui tinha muito ouro. E aí o Enki, então, fala para o seu pai, que era o rei, o soberano, e fala, olha, ele foi, né, para um lugar, e lá ele consta que tem muito ouro. E aí ele falou, mas será que é verdade? Não será que é um modo dele, de repente, querer armar alguma armadilha, ou enfim, né? Aí o Enki falou, só tem um jeito, eu indo até lá. E aí ele veio. E aí tem todo um processo para ele chegar até aqui, enfim, ele chega justamente ali no Golfo Pérsico e encontra com esse que é o seu sogro. E realmente ele constata que tem muito ouro. E, inclusive, né, no livro da Gênese, no capítulo 2, 11 e 12, isso está muito bem explicado, porque está escrito lá, tá claro, né? Então está escrito assim, o nome do primeiro, Deus disse, né? O nome do primeiro rio é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. Aí no próximo, né, que seria o 12, ele fala, e o ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio e a pedra sardônica. Então esse texto, né, meio que bate com tudo isso que nós temos aí através dessas traduções dos deuses.
E aí ele fala, agora precisa de um administrador. Alguém precisa administrar essa captação do minério. E aí ele fala para o filho dele, que era o sucessor, ele falou, então vai você. O filho veio e estava assim meio a contragosto, mas enfim, né? A causa era de extrema gravidade, então ele vem e realmente ele constata, avisa o pai, tem ouro. Aí também trazem de lá todas as equipes, né, de técnicos, de engenheiros, e eles começam a cavar e começam a encontrar ouro e começam a mandar para lá. A vida corria, né, de uma forma sufocante, porque eles vieram de forma precária, eles não vieram assim para se estabelecer, eles vieram com a ideia de um retorno muito em breve. E aí aconteceu que houve uma greve, houve um motim, porque aqueles técnicos que eram homens formados, homens com títulos acadêmicos, e eles não queriam mais trabalhar na extração do minério, que era difícil, né? Primeiramente foi no mar, depois eles começaram a encontrar os jazigos fora e perceberam que era bem mais produtivo. Bom, enfim, com essa greve, que quase virou uma guerra, eles tiveram realmente um momento muito difícil, e aí o Enlil, aquele que era sucessor do trono por direito, resolveu chamar o seu pai. Então essa foi a primeira vez que o pai do céu, o deus Anu, ele vem à Terra. Ele vem à Terra e ele vê que a situação realmente é muito complicada, ele entende os dois lados, ele entende o lado daqueles mineradores, ele entende o lado do administrador, que era o filho Enlil, que exigia que eles, né, garimpassem ouro, extraíssem. E então ele percebeu que os dois lados estavam certos, né? E aí ele remedeia, né, faz aquela ponte, enfim, ele põe ordem na casa e ele volta para o mundo de origem, porque lá também a coisa não estava boa. Aqui não ficou muito bem, mas lá também, por conta, né, da deteriorização da camada, ele teve que voltar rapidamente. E aí ficaram aqui trabalhando, e ouro, e manda ouro, e ouro, e manda ouro. E aí não havia a humanidade da Terra, ela estava num estado muito incipiente ainda, intelectivo, né, cognitivo, mas estava lá, né, tinha uma inteligência, e o Enki, ele era um cientista, né, tinha várias graduações, mas a que ele mais gostava era a parte da engenharia genética, assim como a Ninmah também, a Ninti era também médica na parte genética. E aí eles começam então a trabalhar e se envolver, enfim, há um momento em que eles precisam de uma força humana, de trabalho, mão de obra. Eles não tinham mão de obra. E aí, novamente, eles chamam o pai do céu, que é o Anu, para mostrar que a situação não tinha melhorado em nada. O filho do mais velho, o Enki, ele falou, olha, eu vou dar minha opinião, eu vou dar uma sugestão. Nós temos aqui seres que são vagantes, seres que são nômades, seres que estão muito longe, né, da nossa capacidade, eles não têm discernimento. Por mais que nós falemos com eles ou não querem responder ou não respondem, mas eles são inteligentes, eles têm essa habilidade, né, eles unem, né, o polegar com esse outro dedo, e isso significa que eles são humanos, que eles não são animais. E é só trabalhar um pouco o DNA, dar
um up e nós teremos trabalhadores para trabalho pesado. Todo mundo, né, ficou em êxtase, só que o Enlil não. O Enlil não gostou. Ele não gostou nada disso. Mas o pai do céu, Anu, falou sim, pode fazer. E aí quando ele vai lá, ele manda a Animá, que vem também com a sua equipe de médicos, enfermeiros e tudo mais, para fazer o aprimoramento, né, na genética do ser humano nativo da Terra. E isso demorou muito tempo até chegar nessa questão. E, enfim, os deuses começam a se estabelecer, porque assim que é feito aquele protótipo que deu certíssimo, que era extremamente inteligente, que era capacitado de articular a palavra e aprender o idioma, o acádio. E então eles ficaram, né, houve testes e tudo mais, e aí quando a Animá percebeu, né, que era médica, e assim como o Enki, que também tinha um filho geneticista, que se chamava Nizinsida, ele falava, nós não vamos conseguir nunca isso, né? Então, criaram um homem, aí resolveram criar a mulher, e isso é uma coisa assim bem interessante, porque no Antigo Testamento fica narrado como Adão e Eva, né? Mas eles começam, a partir de determinado momento, eles começam a procriar. E aí a procriação, ela vai se ampliando, não da forma que nós entendemos, né? Que um casal gerou todo mundo. Não, tinha muitos. E eles, então, começaram a ter filhos, né? Que daí vem o Caim e Abel. Mas esses deuses, eles permaneceram por ali. Eles criaram por exemplo, o Enlil, que era chamado de pai Enlil, ele era extremamente bondoso, então ele ficava em toda aquela região que hoje é Irã, Iraque, Anatólia, toda aquela região ali, a responsabilidade dele é a implantação da civilização. O outro, né, que era o Enki, que quem fez a divisão foi o próprio Pai do Céu, deu para ele todo o território ali, que é onde fica o Egito, a África, né? E tinha uma parte que era considerada sagrada, que ficou para Ninti, né? Para que ela tomasse conta que era sagrada, ninguém podia ir. E o outro, né, foi dado para uma neta que ele amava muito, que se chamava Inanna, que ficou ao lado da Índia, aquela outra região. Enfim, eles começaram então a ter essa devoção, né? Então vamos falar daquela região de Irã, Iraque ali. Então essa devoção era para o pai Enlil, que era muito bondoso, era justo, ele era enérgico, mas ele era justo, né? E as outras, e ela floresceu, por isso que a civilização cresceu ali. E os outros já nem tanto, né? Porque houve assim um desentendimento, um desinteresse. O Enki, que ficava ali naquela parte do Egito, não estava muito interessado, ele preferia ficar cuidando das suas pesquisas em seus laboratórios. E então ele dá, né, a parte dele, porque é assim, o pai, quando chegou e distribuiu as funções, falou, você, Enki, será o senhor da terra. Você, Enlil, será o senhor do mando, você vai mandar, é você que comanda, é você que vai responder para mim, para eu responder para as outras hierarquias superiores sobre a evolução desses que agora estão ligados a nós pela genética. Tem muito chão, né, para nós entendermos o politeísmo e o monoteísmo, mas hoje vou encerrando por aqui. E semana que vem estarei novamente para continuar com essa fascinante história que eu simplesmente sou apaixonada. Deixo para vocês meu beijo,
Muita paz e até lá!